Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Santos que tem um novo técnico, para surpresa de absolutamente todo mundo. Paulo Turra é o novo comandante do Santos, assume o clube no sábado. Não sabemos ainda no momento da gravação se estará em campo no domingo contra o Flamengo, mas de qualquer maneira, a partir de segunda-feira, sempre quer dizer, a partir talvez de terça-feira, porque esse time ama uma folga depois de jogo, assume o comando dos treinos no CT Rei Pelé. Foi demitido há uma semana do Atlético Paranaense, o time que estava há uma semana no 7º lugar do Brasileiro, hoje está em 11º e tem um contrato até o fim do ano, ou seja, é o chamado tampão. Poucos aceitariam ser tampões. Paulo Turra aceitou e isso diz muito sobre a contratação dele, feita por Andrés Ueda e Falcão com aprovação do glorioso Comitê de Gestão. É sobre Paulo Turra que falarei neste vídeo. Obviamente você já recebeu a notificação algumas horinhas de surpresa. O OneFootball te surpreendeu com um anúncio ao te avisar que Paulo Turra é o novo técnico e desde então você está esperando aqui a análise. É essa dobradinha que o OneFootball e o Vim de Santos fazem já há algum tempo, continuamos fazendo. Então, para fazer parte dessa dobradinha, é só clicar aqui no link da descrição, você recebe as notícias do Santos em primeira mão. Marque o Santos como seu time do coração. Muitos ão aqui, muitos ãos, vai saber qual é o plural. OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, você personaliza do jeito que você quiser, só baixar. Paulo Turra. Eu separei algumas coisas para falar. E a primeira, dividida em tópicos, é sobre a pressa que o Santos teve. O fato é que indica que o Santos não raciocinou muito sobre isso. E até notícias que saíram depois, já nesse pequeno intervalo aqui de 3, 4 horas, enfim, que ele foi anunciado, algumas notícias indicam que realmente não houve muito raciocínio, já chego nelas. O Santos, com sua tradicional zero criatividade, foi ao mercado desesperado por qualquer um, isso é um fato, que aceitasse uma bagunça, que é o que o clube é hoje, por 6 meses. O fato é que o Paulo Turra não começou sua carreira de técnico no Atlético Paranaense. Daqui a pouco eu cito outros times, trabalhos fraquíssimos, tanto que é possível que você nem soubesse disso. Eu, por exemplo, não lembrava. E ao ser demitido do Atlético, ele provavelmente, continuando como técnico e não voltando a ser assistente do Scolari ou de outro técnico, ele afundaria no sentido de pegaria time pequeno na pirâmide do futebol nacional. Time menor que o Santos, talvez time fora da Série A, talvez o Vasco, que demitiu o Barbieri também, não sei. Mas ao receber o convite do Santos, ele se mantém o quê? Como um personagem da Série A. O nome dele ganha notoriedade, fica na boca do povo, é lembrado na cabeça dos dirigentes. Por isso, um técnico que quer ficar em alguma evidência, por isso que ele topa um trabalho de 6 meses. E por que 6 meses? Porque a gente sabe que ao final do ano no Santos tem eleições. Muito provavelmente essa diretoria será trocada. Então eles não vão deixar outros, inclusive péssimos, mas eles não deixariam a obrigação de uma nova diretoria ficar com esse técnico ou ter de arcar com multas contratuais, enfim. E pegam o cara que faz o famoso topa tudo para continuar em evidência. O cara topou porque fica em evidência. E aí você não precisa raciocinar muito, pensar muito, analisar muito, fazer entrevista com o técnico, entender o tipo de jogo dele. Você simplesmente, o cara topa 6 meses e barato. Pega aí, vamos resolver logo isso aí e seguir a vida. É mais uma vez a diretoria do Santos, vamos deixar isso muito claro aqui, muito claro. É mais uma vez a diretoria do Santos provando que não entende bulhufas de bola. Viu aí alguém que, entre aspas, foi bem por 6 meses? Então por que o Atlético demitiu? E pegou pro Santos. O não do Carille, O não do Carille lá no Japão para voltar ao Santos, fez mais uma vez a gente entender que essa diretoria conhece 3 nomes. Conhece o Carille, conhece o Lisca, eles amam o Lisca, e mais um ou outro, 3 é um modo de dizer.
Criatividade, zero. Estudo, zero. E aí você pode contra-argumentar, eu vou te dar razão. Mas, olha, tem jogo domingo, ou enfim, semana que vem tem jogos, não tem uma pausa. Não dá tempo de fazer esse estudo. Verdade. Mas o fato é que é só consequência de não ter demitido o Odair, aí você pode querer ou não a demissão, antes dessa última pausa na data FIFA, ou na intertemporada pós a eliminação do Paulista, que é quando o raciocínio da demissão era ainda mais lógico. Bom, você tem uma matéria do UOL, a matéria é a seguinte. Segundo o UOL, na apuração, basicamente foi o Falcão falando com o Scolari, que era técnico do Atlético Paranaense no passado, depois virou diretor e aí o Paulo Turra virou técnico, porque o Turra era o assistente do Scolari. Foi o Falcão perguntando, e aí, boa? E o Scolari falou, boa. E aí o Falcão falou pro Rueda, boa. E o Rueda falou, e aí, topa? O Turra falou, topo. Foi essa a negociação. Isso não é estudo, né? Mostra que tá lá no grupinho de sempre, que eu, particularmente eu, aí é uma questão de gosto pessoal, abomino. Eu acho que o futebol brasileiro precisa se abrir, sair desse mundinho, mas ficou no mundinho. É o Falcão, que tá aí desde 1980, desde a década de 70, né? Campeão corrida em 70, contratando um técnico que tá aí desde sei lá quanto tempo, 6 décadas já de Scolari aí, falando um com o outro e pegando um assistente que já tá no grupinho e dando emprego para ele. É mais um fato, gente. É mais um fato. Não houve estudo. Mas o mais importante nessa questão para mim é o seguinte. O que o Scolari entende de futebol, não falo que ele não entende, o que ele entende de futebol combina com esse elenco do Santos. Ele falar que é uma boa Turra é no gosto dele ou no que o elenco do Santos precisa? Porque, querendo ou não, o Santos está preso com esse elenco horroroso e dificilmente vai chegar peças porque não tem dinheiro, como eles sempre fazem questão de dizer, já que gastam mal. Afinal de contas, tem salário muito grande nesse elenco ruim, mas tudo bem. Aliás, tudo péssimo, vocês entenderam. O gosto do Scolari, o entendimento do Scolari, ao falar, não, ele é bom taticamente ou não sei o quê, é no gosto do Scolari. O gosto do Scolari é o que o Santos precisa? Então vai lá e contrata o Scolari. Não dá nesse momento, vocês sabem, mas vocês entenderam. Se você perguntar, vamos lá, você aí é o Renato, você se chama Renato, e você é diretor do Santos. E aí você gosta do ouvinte Santos e fala, Noronha, você acha X técnico bom? E eu falo, eu acho ele bom taticamente. No meu gosto. Então, ao perguntar para o Scolari se ele gostava do cara, a resposta do Scolari é ao gosto dele. No gosto do Scolari. Aliás, o gosto do Scolari é bom para o Santos hoje? Eu não sei dizer. Mas um fato é que não é uma análise ampla, não é uma análise complexa. É a análise do gosto do Scolari, que tinha o Turra como técnico até outro dia. Olha, ele está desempregado. Eu tenho a oportunidade de dar emprego para ele, já que eu fui para um outro clube. Pô, vou dar. É isso. Enfim, é zero estudo. E sim, esse vídeo não vai ter muita felicidade, não. Se você está esperando alguma alegria, super apoio, o Lisca me ensinou uma lição. Porque eu tentei. E aí, quando eu critiquei naquela live histórica que eu tive que tirar do ar, não, tem que dar uma chance pro Lisca. A gente deu a chance. Deu super certo. Mais um fato, além do lado do Turra, de ficar em evidência, né, seguir numa Série A, tem o lado do Santos, que é achar um cara barato, como eu falei, e que topa a aventura. Para um técnico topar o Santos, contrato até 6 meses, não é só evidência, é topar uma aventura, é topar o risco de se queimar, é topar o risco de ir muito mal, e aí, acabou a chance. Tem esse risco. Eu não sei quanto tempo o Odair Helman vai ficar afastado, né? Não dá pra gente pensar. Mas o Lisca topou um Santos horroroso e tá aí, treinou o Avaí que caiu, e desde então ninguém quer, né? É um risco. E aí você achar um cara que topa esse risco, é porque ele tá lá num nível mais profundo da qualidade. Enfim. Eu acho que eu anotei no meu caderninho aqui, zero estudo de ideias umas 38 vezes, que é um fato. Isso aqui é importante. O Santos foi atrás do médio. O Santos não foi atrás de alguém bom, tá? Vamos pontuar isso aqui. O Santos foi atrás do médio. O Paulo Turra pode ir bem, no fim das contas. Isso não é uma crítica ao Paulo Turra. É uma crítica ao conceito que o Santos tem hoje.
O Paulo Turra foi demitido do Atlético Paranaense porque, apesar dos resultados não serem desastrosos, ele foi campeão paranaense, que é um campeonato ridículo, de fraco, mas o Santos não passa no Paulista, então dá na mesma. Tá vivíssimo na Libertadores, já classificou com uma rodada de antecedência. Tá vivo na Copa do Brasil, pega o Flamengo aí, inclusive tirou o Botafogo, por mais que tenha sido dos pênaltis, o Botafogo é o líder do campeonato, eles ganharam o jogo em casa. E, enfim, tava no meio de tabela do Brasileiro, segue no meio de tabela do Brasileiro. O Atlético Paranaense que quer mais, porque o Atlético Paranaense nos últimos anos ganhou a Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paranaense, faz bons brasileiros, avança na Libertadores, como foi ano passado, foi finalista. O Atlético Paranaense quer mais. Você não acha um torcedor do Atlético Paranaense desesperado com a demissão, elogiando o Paulo Turra. Eles querem mais, o Santos não. O Santos está fazendo um trabalho para simplesmente sobreviver. Se fosse em 2021, quando a gente topou a ideia Rueda, né, e falou, bom, arrumar financeiramente, a gente topa um pouquinho aqui, ficar médio para baixo e vamos lá. Até tudo bem. Nos 6 meses finais desse triênio Rueda, a gente não aguenta mais. Porque não tem salvação financeira e o time continua uma porcaria. O técnico veio para o Santos porque o Santos busca um médio. O Atlético Paranaense demitiu esse mesmo técnico porque eles buscam coisas maiores. Essa é a realidade. O técnico foi demitido como 7º no Brasileiro no Atlético, porque o Atlético quer mais do que isso. O Santos, se chegar ao 7º lugar com esse técnico, vai dar graças a Deus e fazer que nem o Yuri Alberto e atravessar o gramado de joelho, que ele fez no jogo de quarta-feira. Claro que eu quero me salvar, que eu não quero ser rebaixado. Mas isso é uma prova da situação do Santos no momento. O Santos anunciou quase 10 da manhã, né? Foi um pouquinho antes do resenha começar. E o principal destaque do anúncio do Santos nas redes sociais foi deixar bem claro, 73% de aproveitamento do Turra no Atlético. E aí é o que eu falo de manipular dados. Todo mundo faz, eu manipulo dados também. Para pegar a opinião que eu quero e comprová-la. Manipular não é mentir. É você dar o dado de uma maneira que faça o seu público entender o que você está falando, / ser a favor do que você está falando. No meu caso, eu quero que o público entenda o que eu estou falando. No caso do Santos, ele tentou fazer com que o público fosse a favor do que ele estava falando. Por que eu digo isso? Porque 73% parece um número fantástico. E, inclusive, é muito bom. Ainda mais quando você vem de um Odair que terminou com 43, né, 42, enfim, Diniz e Carille 45, Bustos 43, por aí também. Enfim, todo mundo igual. Falei nos últimos vídeos 200 vezes sobre isso. Inclusive, deixa eu ver se está anotado aqui. Tá aqui, ó. 45, Carille Diniz, Odair 44 e o Bustos 42. Pronto. Falar que chegou alguém com 73 parece um negócio fantástico. Mas aí a gente tem que contextualizar. O Atlético tem um brasileiro Santos hoje. O que é um brasileiro Santos? 11º, que é o que o Santos anda ficando todo ano aí. 5 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. O mesmo número de vitórias, o mesmo número de derrotas. É o que eu tenho falado que o Odair fez e foi demitido assim. O Bustos fez e foi demitido assim. O Carille fez e foi demitido assim. E o Diniz fez e foi demitido assim. Todos têm o mesmo número de vitórias e derrotas. Todos. Vários vídeos, inclusive o de ontem da emissão do Odair. Eu trouxe esse dado. O Odair caiu com 11-11, né? 11 vitórias, 11 derrotas, exatamente. E 12 empates. No Brasileiro, essa é a campanha dele no momento, do Atlético Paranaense. Na Libertadores, você pode até falar, não, mas está classificado. Beleza, isso é um fato. Vou até abrir aqui a tabela da Libertadores para ver o grupo certinho. É o Libertad, Atlético Mineiro, para quem eles perderam, inclusive, no jogo mais recente. Cadê o Atlético Paranaense aqui? E o Alianza Lima. Pô, vamos lá. O Atlético ganhou do Libertad de 1-0 em casa. Não é uma vitória super brilhante. Perdeu do Galo fora, ganhou do Libertad fora, ganhou do Galo em casa, empatou em 0-0 com o Alianza Lima. Tá classificado com uma campanha média. É uma campanha média. Tem 3 vitórias, um empate, uma derrota, mas assim, gol do Libertad, que tá mal. Empatou com o Alianza Lima, que é ruim. Ganhou do Galo, que também não tá na maior fase do mundo, mas enfim. É uma campanha média. Boa, classificou. Na Libertadores pode falar, beleza, é isso aí. E na Copa do Brasil... cadê? Copa do Brasil aqui, ó. Opa. Vamos ver a campanha do Atlético Paranaense até chegar a pegar o Flamengo. Tirou o Botafogo nos pênaltis. Vamos ver. A outra fase, o Atlético Paranaense tirou o CRB nos pênaltis. Eu vi esse jogo.
Eu vi esse jogo. O Atlético tirou o CRB num sufoco. O Atlético perde a ida, tá perdendo a volta, vira e tira nos pênaltis. E eles estão na Libertadores, né? Então eles entraram nessa fase se eu não tô completamente maluco. É isso mesmo. Se não for, vocês me xingam aí depois, mas eu acho que é isso. Então também não é uma campanha brilhante. 2 vitórias, 2 derrotas. 2 passagens nos pênaltis. E no Paranaense, com todo respeito, é o Campeonato Paranaense. Então, vamos ao Paranaense 2020, Paranaense 2023. O Atlético ganhou a final do Cascavel, né? Não foi do Coritiba. O Coritiba é isso aí, essa draga. Venceu 2-1 e o jogo do título é um 0-0. Super empolgante. Semifinais, ganhou do Maringá os 2 jogos, beleza. Quartas de finais, ganhou do São Joséense, goleando um pouco do São Joséense. Passou lá em primeiro, no Paranaense, enfrentando times como Operário, Coritiba, Maringá, Cianorte, Cascavel, Aruco. Eu acabo de descobrir que existe esse time. São Joséense, Azures, Londrina, Rio Branco. Londrina quase caiu. Gente do céu. Rio Branco e Foz do Iguaçu. Não é um campeonato assim bombante. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falei que o Odair caiu vencendo só Ceilândias e Iguatus e perdendo de todo mundo acima na tabela, o Atlético Paranaense está meio assim. Bom aproveitamento, mas contra times fracos. Então esse 73% é aquilo, ó, 73, hein? Ó que maravilha, que delícia, que coisa gostosa. Mas quando você pega as vitórias, não foram tantas assim em super jogos. De novo, não sou nem eu que estou falando. São os torcedores do Atlético Paranaense. Inclusive, se tudo der certo, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que quando o Santos pega o Furacão, a gente costuma ter vídeos do Luiz Fernando Korkman. Eu gosto muito do sobrenome dele. E ele já mandou mensagem, um minuto depois do anúncio, ele mandou uma mensagem falando que vai gravar um videozinho pra gente. Eu devo colocar no resumão amanhã, ou enfim, mais tarde. Não deu tempo aqui, até porque ele trabalha e tem mais o que fazer, ele fica mandando vídeo pra mim. Um abraço pro Luiz Fernando, sempre muito querido. Enfim, manipulação de dados, mas enfim, melhor 73 do que, sei lá, 10%. Pulei uma coisa sobre Rueda e Falcão, né? De novo, é o Rueda confiando cegamente no Falcão. A gente ainda não sabe muito bem o que o Falcão faz, mas aparentemente ele tem a confiança cega do Rueda, que também tinha a confiança cega no Dracena, que fez com que ele demitisse o Carille. E agora ele quer o Carille de volta. Falta preparo, falta um grupo de pessoas com conhecimento. Não confiar em um só cegamente. Um medo que eu tenho. O elenco. Hoje saiu mais uma notícia lá no Lance sobre como o elenco tá bravo com o João Paulo. Só me faltava essa. É um elenco de gente acomodada. Jogadores acomodados, jogadores indiferentes à realidade, jogadores que estão pegando salário, dão risada da gente e andam em campo. O Paulo Turra vai conseguir fazer esse elenco correr? Eu não tô falando que não, eu tenho medo. Né? Eu nunca fui muito adepto do precisa ser aquele experientão, xerifão, paizão, ok? Eu sempre fui adepto do cara que mostra com qualidade. O Paulo Turra não é o xerifão, mas ele tem essa qualidade para convencer os caras? É um medo que eu tenho, eu preciso fazer esse questionamento. Inclusive, falando em questionamento, vejo muita gente falando, não, porque quem comandava de fato o Atlético Paranaense era o Scolari, o Paulo Turra só dava os treinos, mas as decisões eram do Scolari. Até aí, cara, de boa, por mim tudo bem. Na NBA é super comum. Tem um técnico de defesa, tem um técnico de ataque, tem os assistentes, e no fim das contas tem um técnico, o head coach, né, como falam, que não é uma tradução porca do português. O cabeça, que manda, decide. O ataque tá fazendo isso, a defesa tá fazendo isso, a gente vai jogar assim, somando essas duas coisas, e as escolhas de jogadores, escolhas de escalação. Normal, isso aí não me incomoda de maneira alguma, vi gente criticando, mas não me incomoda. Normal. Fui atrás de algumas estatísticas do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Tem algumas relações com o Santos. E algumas coisas piores, o que me incomodou. Por exemplo, o Santos é líder em desarme e interceptações. O Atlético não aparece nem no top 10. Só que o Atlético aparece lá embaixo também, fora do top 10, em chutes e passes. É um time que chuta pouco. Mais que o Santos, até porque só o Cuiabá consegue a proeza de chutar menos que o Santos. Mas é um time que chuta pouco. É um indício, e é coisas que eu já ouvi do Atlético Paranaense, que ele gosta de meter um terceiro volantão ali, jogar bem recuado. Não acho a pior ideia para esse Santos. Claro, já falei aqui que Santos precisa jogar no ataque e não vai conseguir. Mas não sonhem muito com um super time ofensivo de um dia para o outro. É isso que eu quero indicar. Também não sonhem muito com variação tática. É um cara que marca no 4-4-2, assim como o Odair fazia. Trouxe vários vídeos táticos aqui. E costuma atacar no 4-3-3. Uma variação ou outra de pontas mais recuados, laterais avançando mais. Ele escalava o Madison lá de ponta, praticamente. De lateral que avançava lá para a linha de fundo. Enfim, lá no Atlético, o Madison joga lá.
E variações de 2 volantes ou 2 meias com volante atrás, mas enfim, nada muito além disso. E separei também um tweet do Rafael Prats, querido Rafael Prats, um abraço para ele caso esteja me assistindo, que é comentarista da CBN. Ele ainda tá na SPN, não tenho certeza, Rafael, desculpa, Prats, é nóis, mas da CBN sempre. Canais Disney, ele está na SPN, eu não assino a SPN, desculpa. Paulo Turra é um nome possível para o Santos. Pensar em nomes badalados é estar descolado da realidade de um clube que quase ninguém para. Técnicos, né? Se conseguir montar um time minimamente organizado para se defender e fazer com que muitos acomodados tentem incomodar, pode ajudar. Eu acho que é isso. É um nome possível porque é o que topa a loucura. Pensar em nomes badalados é um sonho, mas esse clube não vai abrir o bolso e os badalados não iriam querer pegar essa bagunça. Ou seja, precisa de um corajoso. Corajoso, eufemismo para maluco. Se conseguir montar um time minimamente organizado para se defender, beleza. O problema é que o Odair também conseguia. Eu não sei se é um passo a mais. E que muitos acomodados tentem incomodar pode ajudar. Isso é fato, mas aí também não é uma questão do Turra, né? É um time acomodado, é um time de jogadores preguiçosos. O Turra vai conseguir fazê-los correr? A gente torce. Para que sim, correr com consciência, não ficar correndo que nem Marcos Guilherme. Correr da forma tática correta. Gostei? Não. Asmei? Não. Tô conformado com a tristeza? Tentando não, porque senão só a gente, cara, só a gente cobra, só a gente tenta lutar. Se até a gente se conformar, acabou. E a gente não pode deixar acabar. Beijo, tchau.